Mais uma vez aqui na Jovem Pan Online, hoje nós estamos falando um pouco sobre ansiedade, sobre estresse. Quem está aqui conosco é o Dr. Leandro Tadeu Garcia Reveles, ele é psiquiatra da Clínica Medicina do Comportamento aqui em São Paulo. Doutor, nós começamos a falar um pouquinho sobre ansiedade no bloco anterior e tem uma outra questão ainda relacionada à ansiedade que nós não comentamos ainda, sobre os efeitos no organismo desse problema. Quais seriam, doutor? Então, se a gente pensar, a ansiedade é um estresse muito grande. Então, um organismo que está passando por um momento de ansiedade, uma pessoa que está passando por um momento de ansiedade, ela tem consequências físicas. Isso. Então, já tem uma grande comprovação científica de que as pessoas ansiosas têm um risco maior para doença coronariana. Então, tem um risco maior de infarto do miocárdio. São pessoas que infartam mais do que as pessoas que não têm ansiedade. Pessoas que têm um risco maior para hipertensão arterial. São pessoas que podem ter quadros de asma mais frequentes ou mais graves. Também pode ter lesões de pele, doenças de pele com mais frequência. Tem muitos casos de úlcera gástrica, até que por um tempo a gastrite, a úlcera gástrica, era chamada de úlcera nervosa. Que as pessoas ansiosas tendem a ser muito mais propensas a ter um desconforto gástrico. Entendi. E doutor, muitas pessoas acabam descontando, né? Na bebida, na comida. O que fazer? Isso é uma coisa muito importante de deixar bem claro. Assim, o fim de ano é muito propenso para as pessoas abusarem um pouquinho mais do álcool. Eu vou falar um pouquinho o que acontece. As pessoas ansiosas tendem a se automedicar. E o álcool abaixa um pouco a ansiedade. Isso a gente observa em vários pacientes que descrevem desde a adolescência que eram ansiosos, eram tímidos, tinham uma dificuldade de se expor. Por exemplo, quando eu ia apresentar um trabalho para a turma, ou quando iam conhecer uma garota, um garoto para namorar ou numa paquera, e daí tomavam um pouquinho de bebida alcoólica para relaxar. O fim de ano, o acúmulo do cansaço do ano todo, os estados ansiosos, o estresse do dia a dia, propicia essa automedicação. Então a pessoa sai do trabalho cansada e fala assim, nossa, hoje eu preciso relaxar. Daí senta no bar e abusa um pouquinho do álcool. Infelizmente, algumas pessoas podem se tornar dependentes do álcool, inicialmente porque usavam para abaixar um pouquinho a ansiedade. Tem uma outra coisa que é importante. Alguns medicamentos, assim, que são ótimos medicamentos, mas que têm um perfil, um risco de dependência, são usados de maneira errônea no tratamento da ansiedade. Então é muito comum um familiar, um vizinho, um amigo ter em casa um comprimido de ansiolítico, que são aqueles remédios de tarja preta, que é o diazepam, o Lexotan, o Rivotril, esses remédios que ficaram conhecidos, assim, parece que todo mundo toma hoje em dia. Então, assim, ele está muito ansioso, eu dei um comprimidinho para o meu filho. Ou assim, eu pedi para minha vizinha um comprimido de Lexotan, porque hoje eu estava muito irritada, muito nervosa. Esses remédios, eles têm uma função muito interessante no começo do tratamento da ansiedade. Eles devem ser usados por curto prazo e sob orientação médica bem específica. Bem restrita. Bem restrita. Porque são medicamentos que causam dependência. Então, assim, o que eu aconselho as pessoas, nunca dê para o vizinho, não dê para filho. Se a pessoa está ansiosa, o ideal é que ela procure um profissional na área, explique o que está acontecendo, que fase da vida que aquela pessoa está passando, que ele vai orientar o melhor medicamento e vai orientar o melhor tipo de terapia. Então, esses medicamentos, apesar de ficarem muito popularizados, é um calmantezinho, parece que é uma coisa sem problemas, são medicamentos que causam dependência. Agora, doutor, e aqueles calmantes fitoterápicos que a gente consegue comprar até sem receita, no caso, né? São perigosos? Também causam algum tipo de dependência? Então, tem efeito, efetivamente? Esses medicamentos aí é um problema. Eles têm muito pouco efeito. A gente considera que eles têm mais um efeito psicológico, mais um efeito placebo. Isso quer dizer, ele não tem nenhum efeito neurofisiológico, nenhum efeito químico. Geralmente o ato de tomar aquela pílula parece que já... Como se fosse uma muleta, né? Uma muleta, exatamente. Assim, já parece que a pessoa já
relaxa, baixa um pouquinho o estresse. Mas eles também não têm o problema de causar dependência. Entendi. Acho que eu esqueci de responder a pergunta da comida, né? Que no fim de ano todo mundo tá cansado, ansioso, estressado, e tem muita gente que desconta na comida, principalmente à noite, nos períodos pós-trabalho, pós-escola. Então, tem muitos alunos de faculdade que estudam no período noturno, saem extremamente cansados, chegam em casa, estão cansados, irritados, falam assim, não, eu estou estressado, preciso relaxar, eu mereço. Então comem e daí dormem, assim, muitas vezes empachados, por causa da grande quantidade de alimentos. Esse também é um erro grande. É muito comum pessoas ansiosas começarem a desenvolver um quadro de obesidade ao longo do tempo. Tem muitas pessoas que acabam utilizando também o chocolate, né, como algo tranquilizante, né? E, doutor, ele tem efetivamente esse efeito no organismo? Se a gente for pensar, o chocolate tem o triptofano, né? É um aminoácido que é um precursor da serotonina, que é um neurotransmissor de bem-estar. Então, até teria uma explicação neurofisiológica para isso. A gente tem que tomar cuidado para não descontar nossa ansiedade no chocolate, porque não vai tratar. Pode causar um bem-estar, até porque o chocolate é gostoso mesmo. Porque outro problema acaba se criando, né? A questão do sobrepeso, que acaba virando motivo de ansiedade também, porque chega as férias, as pessoas querem aproveitar uma piscina, uma praia e acabam se sentindo mal por causa do corpo. Justamente essa autoimagem acaba gerando uma ansiedade também. Esse problema com a autoimagem também causa uma ansiedade? Geralmente a pessoa ansiosa tem uma preocupação muito grande com a avaliação externa, com a avaliação que os outros vão fazer sobre ela. Quando a pessoa não está se enquadrando muito naqueles padrões de beleza, assim, que hoje em dia são as capas de revista, ela fica tensa, fica ansiosa em se expor. Então é muito comum nós observarmos no dia a dia assim, moças magras, bonitas, que estão tudo perfeitinho, mas não conseguem se expor porque acham que estão com um quilinho a mais ou com uma medidinha que não se enquadra nos padrões atuais de beleza. E Daí recorrem a regimes, né? Essas dietas extremadas de fim de ano, ou alguns medicamentos que também têm um efeito positivo quando bem administrado, mas quando é feito um abuso dessas medicações, também podem causar dependência e inclusive gerar mais ansiedade. Alguns medicamentos para emagrecer geram quadros ansiosos. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Leandro Tadeu Garcia Reveles, que é médico psiquiatra da Clínica Medicina do Comportamento aqui em São Paulo. Novamente vai aparecer aí no seu monitor o site que você pode obter maiores informações também sobre o trabalho do nosso convidado. É o www.medicinadocomportamento.com.br. Lembrando que os canais de contato com a Jovem Pan estão abertos. Você pode mandar a sua pergunta para o espaço@jovempan.com.br. Temos também as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, que estão abertos e aptos aí a receber a sua pergunta ou então o seu comentário. Daqui a pouco a gente volta. Até já.